Oiê, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje estamos aqui para mais um episódio deste podcast de beleza, de saúde, de pessoas incríveis. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês para falar sobre um assunto lindo e delicado e muito importante. Hoje eu trouxe aqui a Cecília Barbie. Barbie de Barbie, a minha Barbie querida. Obrigada, minha Obrigada amiga. a você pelo convite. Obrigada. Obrigada por vir aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre um assunto. Vocês não vão acreditar. Como que a gente se conheceu? Eu e Cecília. Cecília e eu começamos a conversar pelo Instagram. Foi pelo Instagram. Foi pelo Instagram. Por causa da Maridu, viu, dona Maridu? Maria Eduarda Mairink. Foi por causa dela que a gente começou a conversar pelo Instagram e a gente começou a falar. Eu acho que eu te mandei, porque eu estava começando a divulgar meu podcast, claro, como vocês estão vendo aqui, né? Falei, Cissa, olha, eu tenho meu podcast, mandei pra Cissa conhecer e falei, Cissa, olha, né? Se de repente você quiser, vamos falar lá sobre assunto de beleza, porque ela tem muito a compartilhar. Ela falou, eu tenho um assunto muito importante que eu gostaria muito de falar sobre ele, e a gente vai falar hoje sobre epilepsia. Na verdade, sobre toda a tua trajetória, né, Cissa? Porque eu lembro que você começou a falar no teu Instagram sobre isso, e eu falei, nossa, eu não sabia disso. Como que a gente faz quando a gente vê alguém tendo uma crise e a gente não sabe o que fazer? E aí eu comecei a te perguntar, e aí rolou. Falei, vamos falar sobre isso lá no podcast? Lembrando assim, que eu vou falar sobre a ótica do paciente, né? Porque eu não sou médica, eu não tenho conhecimento muito técnico sobre o assunto, mas eu tenho mais de 30 anos de Imagina, viveu vivência. isso, exatamente. Na verdade, quando as pessoas... Eu acho que o mais importante é... Quantos por cento da população hoje sofre desse problema? 1% da população mundial tem epilepsia, o que é um número enorme. Mas nem toda pessoa que tem epilepsia tem convulsão necessariamente. Às vezes pode ser só uma ausência, pode ser uma tontura, pode ser diversos outros sintomas. Mais leves. Mas o mais comum é a convulsão. E tem gente que tem, sei lá, 15, 20 crises por dia. E é para essas pessoas que os tratamentos mais diferentões, digamos assim... que eu gostaria até de poder fazer, mas não é para o meu caso, graças a Deus, porque eu não tenho esse tanto de crise, são indicados, que é a dieta cetogênica, ela é tratamento para esse público, para esses pacientes, e também o polêmico canabidiol. Que bastante gente está falando agora, inclusive eu até falei para você, eu acho que... Amiga, você já ouviu falar do canabidiol? Porque eu já vi o Bruno Barizo, meu médico, falando no Instagram dele sobre isso. Inclusive, até você falou, né? 1% da população sofre deste problema, mas 99% não sabem o que fazer com esse 1% se isso acontecer. Sim. Então, não é um problema só de 1%. É só 1% da população que sofre. Não, é um problema... O que a gente faz quando isso acontece, né? Porque que é uma das coisas que eu lembro que eu comentei com você, que eu levei um susto a primeira vez que aconteceu comigo. Que foi até na época eu era cabeleireira, atendia, e a minha cliente nunca tinha falado, ela não falou para mim, olha, eu sofro deste problema, se acontecer você faça isso. E eu nunca tinha vivenciado aquilo. E eu lembro que eu estava secando o cabelo dela já no final... Né? E ela estava numa fase muito estressante da vida dela. Ela estava fazendo mudança, ela estava sofrendo com divórcio, ela estava se divorciando. Então, ela estava com vários agravantes assim na vida dela. E como cabeleireira, a gente sabe de tudo que acontece na vida do cliente. Né? Eu sempre gostei muito de conversar com o cliente, eu sempre gostei muito de escutar o que ele tem para falar, aprender alguma coisa, enfim. Aí, ela, de repente, parou de falar e levou a cabeça para trás, sabe? E eu achei estranho, porque eu tava atrás dela, né? Que secando o cabelo, eu achei estranho ela ter jogado a cabeça para trás. Quando eu olhei para ela pelo espelho, eu vi que ela tava tendo uma crise. Só que eu não sabia o que era. Eu não sabia como lidar. E na hora, assim, tava só eu e ela, eu não sabia se eu ligava pra ambulância, eu não sabia se eu acudia a ela, mas foi meio que natural. Eu fui pegando ela, porque ela foi escorregando, e para que ela não caísse no chão, eu fui pegando ela, e não era uma crise tão forte. Eu fui deitando ela de ladinho, e eu não sabia de nada. Foi... Intuitivo. Sei lá. Intuitivo. É instinto falando mais Exatamente. alto, né? Eu lembro que eu deitei ela de ladinho. E aí liguei pra ambulância, logo o marido dela já chegou,
porque eu chamei eles tinham um restaurante bem na frente, eu já gritei, já chamei ele já veio. E aí, dali para frente, eu comecei a pensar, como fazer quando isso acontecer comigo? Né? Com quem está por perto? Como lidar? Na verdade, vamos falar como é que começou. Me conta, amigo. Depois a gente fala como que as pessoas lidam com isso. Como que a tua família descobriu? Como que você descobriu e tal? Assim, quando que eles perceberam quando você teve a primeira crise e tal? Então, quando eu ainda era bebê, eu tive uma convulsão febril. Aí ninguém preocupou, ninguém procurou saber. Você teve afinal febre de contas, e aí teve uma convulsão por aí causa da teve febre. a febre muito alta e aí levou a convulsão. Aí tudo bem, tadinha da criança, mas pronto. Isso é como se fosse uma coisa normal. Porque criança ter convulsão febril é muito comum. Não é normal, mas é comum, né? E eu aí, já ouvi falar. Quando a Isa tem era muito, pequena, tem se subia muito. muito a febre, podia dar uma convulsão e tal. Então assim, é normal. E aí, quando eu tinha 1 ano e meio, eu tive uma convulsão sem ser febril. Daí meu pai é médico, meu avô também era médico, eles me levaram no neurologista. Falaram, não, tem alguma coisa errada. Né? Algo está acontecendo com essa criança, porque... Aí ela fez uma série de exames, entre eles o eletroencefalograma, por isso que eu sei que eu tinha 1 ano e meio, que tem lá escrito 1 ano e 6 meses. Eu tenho todos os meus eletros da vida, até hoje. Até hoje. Então, tem lá escrito a data certinha e tal. Então, através dele e de outros exames clínicos que a médica fez, que na época fazia menos coisa do que provavelmente a gente faz hoje, que hoje eles demoram a fechar um diagnóstico de epilepsia. Porque eles investigam uma série de coisas. Na época não tinha tomografia e tal, fácil assim para fazer. Eu demorei não sei quantos anos para fazer uma ressonância magnética do meu cérebro. Meu médico achou um absurdo. Tem, sei lá, 4 anos que eu fiz a primeira ressonância magnética da minha vida. E aí... Eu lembro que a minha irmã fez uma... Você estava falando de ressonância, estava me lembrando da minha irmã fez um eletro quando era criança, porque ela era sonâmbula. E aí ninguém conseguia descobrir por que ela fazia aquilo, sabe? Porque ela levantava à noite. Eu lembro da minha mãe escondia as chaves, agora eu estou contando coisas pessoais de família, a minha irmã vai me matar, mas a gente tinha que esconder as chaves das janelas, das portas da casa, tipo, antes de dormir, sabe? Porque ela levantava, ela ia dormir na geladeira, ela abria a geladeira. O que você vai fazer aí, Bruna? Tô indo dormir. E aí eu lembro da minha mãe que ela fez alguns exames de eletro, né, para ver como é que tava mas eu acredito que depois que a adolescência chegou, aquilo sumiu, ela não teve mais assim de falar, ela levantava. O perigo era que ela levantava, ela saía, né? Sim. Aí esse era o perigo, por exemplo, morar em apartamento, né? Uma criança, enfim, pode continuar, amiga. Aí quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, eu consegui parar de tomar o Gardenal. É também muito comum que a criança, nessa idade mais ou menos, pare com a medicação e fique bem dali em diante. No dia que fez 6 meses que eu parei com a medicação, eu tive uma grande crise e aí eu já saí da minha neurologista pediátrica e fui para já de adultos, porque eu já ia ter que mudar para ele daí a pouco mesmo, não fazia mais sentido. E voltei com o mesmo medicamento. Então, eu fiquei mais de 30 anos tomando Gardenal. Eu tentei tirar uma vez, não deu certo. Foi uma fase... Também tentei tirar numa fase que era de muito estresse. E estresse desencadeia a crise convulsiva. Sim, sim. Se eu atinjo o meu limiar de estresse, já era. É um dos fatores. Pouco sono, estresse. Leite animal. A gente pra conversou mim bastante é um grande agravante. Quando que você descobriu do leite? Quando que esse estalo aconteceu assim, ou quem falou? Esse estalo aconteceu foi em 2018, no início de 2018, quando eu descobri que eu tinha uma intolerância grande a leite. E aí um dia eu estava na casa de uma amiga tomando um vinho. Daí ela me perguntou se quando eu tive minha primeira crise sem ser febril, se eu ainda era amamentada. E eu disse para ela que não, que já tinha 1 ano que eu tinha parado de amamentar. Aí ela falou, será que você já não tinha intolerância e ninguém sabia? Porque, né, às vezes só se manifestava em forma de gases, dor de barriga, enfim. E coisa que toda criança tem. E ninguém investigava há 30 anos. Aí eu falei para ela que eu não queria saber.
Porque, afinal de contas, como boa mineira que sou, ninguém podia mexer no meu queijo. Não, não mexe no meu queijo. Cecília é mineira e mineiro ama queijo, ama comer, né? Porque a comida mineira eu acho que é acho que é a melhor. Eu também difícil acho. bater comida mineira, é muito difícil. Ó, pode falar paranaense, gaúcho. O dia que você vai para Minas, que você põe o pé em Minas e você vai em restaurantes, aquelas comidas caseiras. De frango com lenha. quiabo, um anguzinho e tal. Ai, não tem igual. Não tem igual. Enfim. Então, o queijo era uma coisa que você comia todos. E você nunca tinha parado para pensar assim, sobre a relação alimentação às crises. A alimentação, sim, mas o leite, não. Eu nunca quis pensar no leite como um problema. Porque eu nunca quis. Eu sempre neguei, assim, não, o leite, deixa ele quietinho aqui no cantinho imaculado dele. Pelo amor de Deus, não mexe no meu leite. Não mexe, ninguém mexe no meu queijo. Deixa eu comer meu queijinho da canastra. Aí, eu não contei pra ninguém que eu tive essa conversa com essa minha amiga durante vários dias que eu fiquei em negação. E daí eu fui pra... Aí eu comentei depois de uns 10 dias com um amigo. Falei, olha a viagem errada dela. E aí ele... Olha onde já se viu ela pensar isso. Que absurdo. Como que pode ela achar que o queijo ou o leite pode... Enfim. Vai me fazer ter convulsão. Como assim? É no intestino que a coisa rola. Não é no cérebro, mas o intestino é o segundo cérebro, né? Então, assim... Aí eu comentei com ele, ele falou, mas eu tava para te contar isso, que eu tava conversando com uma amiga que tá fazendo mestrado ou doutorado, não lembro, voltado para epilepsia, e ela me falou que o leite é o alimento mais neuroinflamatório que existe. Eu mandei ele calar a boca. Instantaneamente. Cala essa boca. E fui pro Google acadêmico procurar um artigo que refutasse isso. Eu não queria essa comprovação. Não, você foi lá para procurar um artigo científico que dissesse assim, não existe relação do leite e do queijo a crises de epilepsia. Não existe. Eu queria esse artigo muito. E assim, eu procurei muito, tá? Não achei um. Não achei um, nem em português nem em inglês. Em outras línguas eu não ia procurar também, porque não dá, né? Mas se não tem em inglês... Se não tem inglês... todo mundo traduz o seu para o inglês. Não tinha um abstract falando. Não. Então não tinha mesmo. Aí eu comecei a ficar bem nervosa com isso. Começando a achar que estava fazendo sentido. E aí daí uns dias eu voltei no meu neurologista. Comentei com ele. E aí ele falou que realmente isso vinha sendo muito discutido. Tanto nos congressos de neurologia geral quanto de epilepsia especificamente, e que ainda não tinham colocado como fator determinante, mas que já tinham colocado como agravante. E realmente ele não é a causa, né? Então assim, não, pelo menos em 2018 não era. Não sei hoje como que tá. Não procurei saber mais, porque de vez em quando eu ainda como alguma coisa com leite. E para isso eu tenho que encher a cara de lactase. Porque senão, realmente, são as crises mais bravas que eu tenho. São quando eu como alguma coisa que tem leite e eu não fui avisada. Então, você percebeu, daí, quando você teve essa informação, você fez o teste. Você fez um teste. Não é que eu fiz o teste, eu passei a observar mais. O que eu comia no dia antes de eu ter tido a crise? O que eu comi ontem? Putz, tinha leite e eu não tomei a lactase. Ou, será que tinha leite e não me avisaram e por isso eu não tomei a lactase? Porque acontece muito. Eu pergunto, sempre pergunto, nesse molho aqui, nesse molho rosé, que molho rosé geralmente é ketchup e maionese. Maionese geralmente não vai leite, mas tem gente que põe creme de leite para render mais. Então eu sempre pergunto, vai leite? Nesse molho de mostarda e mel, vai manteiga? Eu sempre pergunto e só como se me falarem que não tem. Ou se falarem que tem e eu resolver comer assim mesmo, aí eu tomo meu remédio. Mas se falam que não, eu acredito. Eu tenho esse problema de acreditar. E aí, de vez em quando, eu me dou mal. Já aconteceu algumas vezes de eu me dar mal, porque o povo falou que não tinha, eu acreditei. Mas, né? Paciência. Sim. Mas aí, quando você percebeu que o leite era um agravante e você parou de tomar, você conseguiu tirar a medicação, que a gente estava conversando antes, você conseguiu até
trocar algumas medicações com o teu médico, tudo isso, claro, né? Óbvio que é feito com o médico. Sim. Mas melhorou tanto, você vê como a alimentação. Porque eu acho também, Cissa, que até uma coisa que eu falo bastante lá no Instagram. Tem um agravante que aquele alimento que a gente comia na casa da nossa avó, que era da vaca ali, tirado, né? Direto da vaca, que estragava. Estragava em 2 dias. Com geladeira, tá? Porque saía lá da vaca, né? Eu lembro, assim, quando eu era criança, quando ainda não tinha... Já tinha geladeira, né? Na nossa época já tinha geladeira. Então, eu tirava, fervia o leite para consumo, o que ia consumir, né? Que até ficava em cima do fogão a lenha. E, às vezes, tornava, né? Que você ficava olhando, assim, né? Você às vezes não entornava, né? Às vezes não entornava, exatamente. Sempre entornava. Você dava aquela disfarçadinha e ele subia. Mas a gente fervia o leite. Outra, eu já ouvi também algumas pessoas comentando que a pasteurização do leite não mata só as bactérias do bem. Desculpa, do mal, né? Daquele leite. Ela também mata as do bem. Então, o leite que a gente tomava fervido era um leite que não era pasteurizado. Ele era fervido. E aquela temperatura a qual o leite só levemente ia subir e a gente puxava ele do fogo, é a temperatura que não mata as bactérias que fazem bem pra gente. Então, por isso que talvez, quando alguém fala assim pra gente, poxa, mas eu tomei leite minha vida inteira, minha mãe, meu pai, foram criados à base de leite de vaca. Era um alimento que mantinha aquelas pessoas que trabalhavam na roça com carga de energia. Então, assim, nós não estamos criminalizando ele, né? Não, pelo amor de Deus. Mas depois que o leite começou a ser... Então, por que a gente percebe? Depois que o leite foi pasteurizado, depois que ele foi para a indústria, depois que ele se transformou em algo que fica numa caixinha e nunca estraga, é porque tem alguma coisa de errado. Alguma coisa muito estranha ali. Porque, né, não é possível que aquilo consiga ficar. Óbvio que tem conservante, é óbvio que isso fez com que a gente evoluísse, porque era muito mais difícil antigamente, mas... Então, talvez seja isso que hoje a gente está percebendo, e que é importante importante que as pessoas percebam e que elas façam o teste. Né? Eu sempre falo isso lá. Você não precisa acreditar no que a pessoa fala, você pode pesquisar como você fez. Sim. E fazer um teste. Eu vou ficar uma semana sem fazer para ver o que acontece. Se diminui a flatulência, se diminui o desconforto. O que acontece, né? Sem aquele produto. E aí, você fez esse teste. Você parou de comer queijo e percebeu que melhorou. Eu fiz o seguinte... Eu fui obrigada a fazer o seguinte teste. Alguns anos antes, eu tinha tentado tirar esse medicamento, que era um medicamento muito moderno, criado em 1901. 1901? O Cardenal é de 1901? É de 1901. Era um medicamento muito moderno, né? Então, quase não tinha efeito colateral. Pelo menos. Ele não era algo tão jovem assim. Ele segura bem, tudo certo, mas ele tem muito efeito colateral. Né? Ele causa depressão, ele causa demência a longo prazo. Depois que eu tirei o Gardenal, o grau dos meus óculos diminuiu absurdamente. Então, assim, é uma coisa surreal mesmo, assim, o que ele causa. Os efeitos colaterais. Ok, ele segura bem, eu fiquei muito tempo sem ter crise convulsiva, eu pude tirar a carteira de motorista graças a ele. Eu sou muito grata ao tempo que eu passei com ele. Mas existem coisas mais modernas, né, com a tecnologia melhor, que com menos seguram efeitos bem colaterais. E causam menos malefícios. Alguns anos antes, não lembro exatamente quantos, eu já tinha tentado tirar o Gardenal e deu muito errado. Deu muito errado. Em menos de 6 meses, eu tive 7 crises. Para mim, isso é muito. Eu que ficava anos sem ter crise. Em menos de 6 meses ter 7 é muita coisa. É muita coisa. E outra, tem o risco do acidente, né? De uma queda. Que nem você comentou. Atravessando a rua, ter uma convulsão e um ônibus passar em cima da minha cabeça. Isso.
Exatamente. Tem toda uma questão, assim, até você contou do banheiro, né? Que teve uma vez que você caiu no banheiro e deslocou o ombro. Eu já tive algumas no chuveiro, mas teve uma que meu ombro saiu do lugar e aí eu fiquei com uma fratura aqui na cabeça do húmero, que chama fratura de Hill-Sachs. É um buraco que nunca vai ser recomposto. Exatamente. Então, tem essa questão também. Por isso que ter muitas crises não é uma coisa que você fala, é normal. Não é normal, né? E para mim, né, porque como eu disse lá no começo da conversa, o meu caso não é o caso de algumas pessoas que têm 10, 15 crises por dia. O meu é de ter crises esporádicas. Então, eu ter tido 7 em menos de 6 meses é um volume muito grande para mim. Tem gente que sonha com esse dia de ter 7 em 6 meses. Né? Algumas pessoas que têm 10 por dia sonham com esse dia. Mas para mim era demais. Então aí meu pai pediu pro meu neurologista para ele voltar com o Gardenal, a gente voltou. Só que aí ele já teve que ser associado a outro medicamento que ele não estava mais fazendo efeito. Mas enfim, sozinho. Mas tudo bem, continuamos, vida que segue. E aí depois de um tempo eu mudei de neurologista e ele falou pra gente tentar tirar de novo o Gardenal. E aí nesse meio tempo, entre essa consulta e a consulta que a gente efetivamente ia começar o processo de desmame, que foi longo, muito longo, eu descobri a minha intolerância e eu tive essa conversa com essa minha amiga. Que amiga? Com a mãe da... Com a Arlene, mãe da Xanda Fogaça. Ai, linda. Eu conheço ela. E aí, Aí eu comentei com o meu neurologista, ele confirmou. E daí, quando eu conversei com a Xanda, que a Xanda é minha terapeuta Ayurveda, além de grande amiga e cliente, Xanda maravilhosa. A gente trabalha junto há anos. Ela é muita coisa na minha vida. Ela é essencial. E aí ela me chamou para uma conversa quando eu ia efetivamente começar o desmame e falou: você sabe que tirando o Gardenal, você está mais suscetível a ter uma crise convulsiva, não sabe? Pensei. Claro, né? Eu estou mexendo no que me segura. Ela falou, então, vamos tirar qualquer lácteo, mesmo o escrito no lac. Porque o que está escrito no lac, ele tem a lactose. Só que eles colocam a lactase para ajudar na digestão. Então, mesmo o que tiver escrito no lac, você não vai tomar. Não vai comer nada. Nada lácteo. Zero queijo, zero leite, zero creme de leite. Zero tudo que era gostoso até então para mim. Drama, né? Ai, é tão difícil. Mas aí eu comecei... É como chegar para mim e falar assim, ó, não pode mais tomar café. Você não pode comer manteiga. Para mim o café é essencial. Assim, se alguém falar para mim, você vai... Ou, sei lá, acabou o café no mundo. Um apocalipse aconteceu. Para mim vai ser... Não, eu te juro que no dia que eu saí do médico que falou que eu tinha intolerância severa e que não era para eu tomar lactase todo dia, porque não podia transformar aquele em meio de vida, só o clínico, isso não era nem a parte do neurologista. Eu juro, eu saí do consultório dele chorando, em luto. Tipo, tiraram a melhor parte de mim, sabe? Tipo, foi horrível. Foi um sentimento horrível. Eu lembro, eu no meio da rua à noite, já era 8 horas da noite, a hora que eu saí do consultório dele, mandando mensagem pra Xanda, chorando. Eu mandei um áudio aos prantos pra ela. Achando o que ela falou? Não, ela é formada em psicologia, né? Então ela me acolheu. Então ela me acolheu. Ela te acolheu. Pra depois Por isso que ela é uma ótima terapeuta ayurveda. Porque ela é formada em psicologia. E aí depois, né, quando eu vim quando eu já estava mais calma, aí ela veio no papel de amiga. Sim. Óbvio. Sim. Me dar aquela zoada. E ela também veio no papel de terapeuta ayurveda falar: eu te falei que se ficasse comendo aquele tanto de leite que você comia, aquele tanto de queijo que você comia, ia acabar dando ruim. Eu ainda vou te devolver seu queijo, mas por enquanto fica sem. Agora, recentemente eu fiz, e quando eu resolvi então cortar tudo por causa do desmame do Gardenal, o meu pai virou para mim e disse assim: você é louca, não faz isso, vai piorar a sua intolerância. Porque seu organismo vai desacostumar, vai falar, não tem mais enzima não tem mais digestiva. por que produzir lactase. Você é louca e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer sim, porque
um período de desmame do remédio. Da mesma forma que você ia fazer o desmame do remédio e teu corpo ia se acostumar, não dava para fazer o desmame da lactose e depois mamar de novo? Não, depois, então, tipo, voltar a comer falei, de novo? Eu quero ajudar. Aos poucos, né? Eu quero ajudar o desmame ser mais tranquilo. A ser mais, a acontecer de verdade. Sim. Eu não quero voltar a tomar o tanto que eu tomava de Gardenal. Tudo bem que ele era um remédio muito mais barato do que o que eu tomo hoje. Aí custava R$6 a caixa com 20 comprimidos. Nossa. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Mas, enfim. E aí eu falei, não, pelo menos nesses 6 meses eu vou cortar 100%. Cortei 100% mais do que os 6 meses. E foi ótimo para mim. Foi um período super tranquilo. Comecei a fazer adaptações nas receitas todas. Comecei a fazer estrogonofe, que é uma coisa que eu amo, com creme de leite, ou de castanha, ou de biomassa de banana verde, ou misturado com os dois. Eu mesma faço meus cremes de leite em casa. Eu faço a minha manteiga ghee. Eu faço tudo mesmo para poder adaptar minhas receitas. Que eu gosto de comer um brigadeiro. Eu gosto de comer um estrogonofe. Eu gosto de comer um pudim, um petit gâteau, um brownie. E aí eu adapto tudo. Graças a Deus, a Xanda existe na minha vida, que tem essas receitas todas que eu aprendi com ela. Nos cursos e pelo Instagram também. E aí você conseguiu tirar? Consegui tirar. E aí, depois de um tempo, eu voltei... E você conseguiu tirar, inclusive, o Gardenal. Foi mais tranquilo quando você fez o desmame, trocando todo esse processo da alimentação, foi mais fácil. Foi, eu não tive nem, assim, nenhuma tontura durante o processo do desmame do Gardenal. Nada. Foi um sucesso absoluto, essa retirada dele. Foi um sucesso mesmo. Fiquei feliz pra caramba quando a gente... Nossa, porque era tudo que você queria, quando eu tomei né? o último comprimido, eu falei, cara, não aconteceu nada, não tive nada. Que beleza. Eu liguei pra Xanda emocionada, assim. Ai, deu certo. Estamos de parabéns. Ela, não, você está de parabéns, porque foi você que fez. Eu falei, não, você estamos. Você que sofreu. Estamos, porque você me aguentou. Você me orientou e me aguentou. Sim. Reclamando na sua orelha. E aí... Eu esqueci o que eu ia falar. Não, a gente estava falando sobre... tirando a lactose, colaborou. Sim. E aí que meu pai me disse que eu era louca de fazer isso. Tá certo. E aí, quando eu fui no meu clínico de novo para fazer outro check-up, eu falei para ele, pede o da lactose de novo. Ele falou, não vou pedir. Aqueles números nunca vão mudar. São aqueles números pro resto da vida. Eu falei, meu pai ficou com medo de piorar. Ele falou, não piora não, mas também não melhora. É pro resto da vida esses números. Eu, não contente com isso, pedi para uma outra amiga médica pedir o exame da lactose para mim. E aí eu fiz. E aí agora deu que eu tenho uma certa tolerância. Uma certa tolerância. Tolerância. Eu consigo agora eu já consigo digerir. Então não piorou, melhorou. Eu fazer isso melhorou inclusive a minha intolerância. Mas eu continuo tomando todos os cuidados porque eu sei que pro meu intestino tá tranquilo, mas pro cérebro ainda não. Então, assim, a Xanda cumpriu a promessa dela de me devolver meu queijo. Ela cumpriu. É verdade. Ela cumpriu. Ela me prometeu que quando eu estivesse pronta para isso, ela ia me devolver meu queijo e me devolveu. Ainda não 100%. Mas a gente chega lá. Chega lá. Não, e olha que incrível, né? A tua persistência, acreditou naquilo, foi pesquisar, porque, né, como uma boa jornalista, não ia acreditar em tudo que qualquer um fala, assim. Imagina, vou sempre na fonte primária. Sempre, exatamente. Então, pesquisou, testou, e aí, mesmo assim, ainda tinha que provar para o pai, que era médico, que não deve ser fácil. E para o meu clínico também, que melhorou. Exatamente. Porque para o clínico não ia alterar nunca, não, na vida. Não, eu ia continuar com a intolerância severa o resto da vida. Você sabe, Cissa, que eu acho que isso é uma coisa que me aflige muito hoje, porque depois que eu comecei a ir com o Dr. Bruno, né, e outros médicos, que a doutora Vanessa Perusso também, que eu já fiz consulta com ela, e ela me acompanha, o Dr. Bruno e tal. Quando eu fui levar a Isadora, eu até comentei com você que eu percebi que a minha filha começou, depois que eu tirei a mamadeira, tirei o mamar, que ela mamava na mamadeira, eu tirei a mamadeira. Consegui tirar. E ela tinha, assim, um apego emocional à mamadeira. Não era só o leite, né? Era ao mamar, né? A mãezinha levando mamar na cama e tal. Até hoje ela tem saudade. Ela fala, até hoje ela tem saudade daquele momento.
E daí, quando eu tirei o leite da Isa, então ela estava acostumada a tomar leite todos os dias. Ela não tinha diarreia, ela não tinha nenhum problema. E quando ela ainda estava tomando leite, um pouquinho antes de tirar, eu percebi que ela estava indo para a escola. E quando ela entrava no carro, ela estava com um cheirinho forte, assim, sabe? Eu acho que eu já tinha tirado a mamadeira, ela estava tomando ainda no copo. Uma coisa assim. Eu não me lembro bem, que ela estava com 7, 8 anos, assim. E eu percebi que ela estava com um cheiro forte de adolescente. Sabe? Ela entrava no carro e falava, olha, menina, tem que começar a usar desodorante. E o cheiro forte, eu já vi várias médicas da medicina Ayurveda, a própria Xanda também comentando que o odor que a gente exala com as bactérias que estão na nossa microbiota da pele refletem algo que às vezes não está muito bem. Reflete algum desequilíbrio. Algum desequilíbrio. E na hora eu já fiz, será que é do leite? Conversei com a Isadora. Filha, olha, a mamãe tá percebendo isso. Vamos fazer um teste? Olha só eu falando, vamos fazer um teste? Com a criança de 7 anos. Vamos fazer um teste? Vamos ficar uma semana? Mamãe te dá leite de... leite vegetal, leite de amêndoa. Não lembro o que eu tinha em casa. E a gente faz um teste de uma semana pra ver, menina. Em uma semana, acabou o cheiro. Acabou. Eu falei, é do leite. Depois disso, quando ela ia em aniversário e ela comia alguma coisa que tinha leite, ela começou a ter diarreia. E aí, qual que era o meu medo? Porque qual que é o medo de um paciente que está sofrendo com algum problema, ouve um podcast que a gente está falando aqui e dá aquela ligadinha no botão, né? Põe a pulguinha atrás da orelha, ouviu outra pessoa falar. O que ela pensa? Eu vou chegar no meu médico, vou falar isso para ele vai me xingar. Porque quando eu fui na pediatra da Isadora, porque eu tô até hoje rodando atrás de uma pediatra que não fale que o que eu tô falando é mentira. Que é viagem sua, que é viagem da minha cabeça, que assim... E eu, esses dias, fui numa pediatra e comentei com ela. Falei, olha, eu percebi isso do leite, nananana. Ela falou, Dri, faz total sentido. Eu falei, ai... Achei. Graças a Deus. Uma pediatra maravilhosa dela me ensinou sobre quando ela fosse num aniversário, para ela não perder as brincadeiras, para ela não perder o brigadeiro, para ela não perder o bolo. Não dá todo dia, mas dá a lactase, lá o medicamentozinho lá que, né, ajuda, para ela não ter o desconforto de ter uma dor de barriga, ou um desconforto numa festa de aniversário. Mas eu gostei do acolhimento que ela me deu. Entende? Por mais que o médico, às vezes, ele não tenha contato com esse tipo de paciente que percebe, porque você vê, é uma coisa que os pais e que nós percebemos da gente, é uma percepção. Poxa, você está no teu corpo há quanto tempo, amiga? Pois é. Há quanto tempo você está com ele? Né? Sendo carregada por ele. Sim. E aí, né? Você não se conhece? Que é isso, né? Basicamente é a gente conhecer o nosso corpo e entender o que está acontecendo dentro dele. Enfim, eu até viajei agora. Vamos voltar, amiga. Não viajou, não. Porque, assim, eu te falo que até uns 4, talvez 5 anos atrás, eu não me conhecia. Eu achava que eu me conhecia, mas não. Porque eu tomava tanto remédio que não era eu aquilo. Você acha que até afetava, por exemplo, a parte de concentração? Totalmente. De decisão, de poder de decisão, Tudo, sabe como... Eu tomava muito remédio, não era só para epilepsia. Antes da Xanda, eu tenho uma fase, né? Antes da Xanda e depois da Xanda. Eu jamais, né? Eu te mostrei o tamanho da minha bolsa, que eu tava hoje. Eu jamais sairia com uma bolsa daquele tamanho. Era sempre uma bolsa gigante, porque tinha uma bolsinha desse tamanho, assim... Uma necessaire. Uma necessaire grande, só de remédio dentro dela. Porque era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para pele, remédio para convulsão. Remédio para se eu tivesse uma dor de cabeça, para se eu tivesse uma gastrite, para se eu tivesse... Hoje em dia não tem mais nada disso. Eu mudei meus hábitos alimentares e alguns outros, mas de comportamento, né? De hábitos mesmo do dia a dia. E agora eu só tomo meu anticonvulsivante. Assim, quando eu quebrei minhas vértebras, eu estava tomando remédio para dor na coluna também, porque, né, mas é uma coisa atípica. Pontual. Foi uma coisa totalmente... Foi um mês que foi horrível de tanto remédio que eu tomei. E, assim, os reflexos estão vindo ainda, que eu parei de tomar esses remédios tem 2 semanas. Então, eu ainda estou percebendo alguns reflexos desse um mês. Que eu tomei o mínimo possível de remédio, eu tomava só na hora de dormir, para dormir sem dor e dormir bem. Então, eu tomei o mínimo possível, só que eram remédios fortes. Então, assim, a conta ainda está chegando. Daqui a pouco
beleza, volta ao meu normal. Mas eu arrisco dizer que eu não me conhecia. Eu não me conhecia. Eu nem arrisco, eu tenho certeza, eu não me conhecia. Comecei a me conhecer. E não foi uma coisa que o médico me disse, que uma pessoa me disse. Eu fui juntando com todas as coisas que iam caindo, que eu ia percebendo. Então, assim, eu li um livro, aí eu li outro livro, aí alguém comentava, porque aquele assunto era um assunto meio que proibido, né? Até hoje, muitos assuntos são proibidos, a gente não pode falar. Né? A gente não sabe por quê. Por exemplo, teu perfil no Instagram foi derrubado, né? Sim. Porque com todos os conteúdos lá falando sobre isso. E então, né, eu tenho certeza que eu não me conhecia. Eu acho que até a maturidade, ela traz isso, né? A maturidade traz essa percepção. Algumas pessoas não, outras sim. Essa percepção sobre si, sobre o que é melhor, sobre, né? Tomar controle da nossa vida, tomar as rédeas disso. Sim. Mas sabe uma coisa, amiga, que eu tenho bastante dúvida, que eu acho que é importante falar? Sobre como que a gente acolhe quando isso acontece com alguém próximo. Porque eu não tive só essa vez que aconteceu comigo no salão, foi a primeira. Como já tinha acontecido, eu já sabia que não podia, que era para colocar de lado e tal. Por quê? Porque a gente teve uma funcionária que trabalhou com a gente, a Lê, e ela já tinha avisado a gente que poderia acontecer e que o que era para fazer. Pra você ter uma ideia, nesse dia, até no dia que ela teve, eu não sei como, mas ela sente antes. Então, quando ela sentiu que ela chamou, a gente estava por perto, sabe? E eu tinha um colchãozinho desses de solteiro na empresa, eu fui correndo, já peguei ele, já coloquei ele embaixo, já deitamos ela de ladinho, a gente já sabia o que fazer. E assim, é mais fácil, você não... A outra pessoa que está ali, quando você está mais tranquila, não fica nervosa também, não fica mais nervosa, porque aquilo ali vai acontecer e vai cessar. Então, como que as pessoas acolhem quando isso acontece? Então, isso foi até por isso, por ver que as pessoas não sabem o que fazer e por me sentir desprotegida quando eu percebi isso. Afinal de contas, é um momento que eu estou totalmente inconsciente, né? Que eu comecei, na minha outra conta, a fazer conteúdos voltados para a epilepsia e para as crises convulsivas. Porque, assim, eu um dia fiz uma enquete lá, perguntando, você saberia o que fazer se você se deparasse com uma pessoa tendo convulsão? A maioria esmagadora das pessoas disse que não. E entre as pessoas que disseram que não, estavam os meus irmãos mais novos, que não são crianças nem adolescentes, não. Hoje em dia, a mais nova tem 27 anos. Então, eu fiquei preocupada, porque eu falei, gente, em casa eu não estou segura. Em casa, os meus irmãos não vão saber o que fazer. Só minha irmã mais velha, que já era casada e já não morava mais comigo. Falei, em casa, eu estou desprotegida. Falei, então eu tenho que ensinar. Daí eu ensinei, e é tão simples. E é assim, é uma coisa tão simples que você pode fazer e salvar uma vida. Porque a convulsão em si não vai matar a pessoa. Não. Mas o processo todo pode levar a pessoa a ficar sufocada e tal, a asfixiar. Então, o que acontece? Você vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva na rua, em casa, onde for, a primeira coisa a fazer, ela já está caída ou ela está caindo. Se ela estiver caindo, você ajuda a cair sem ela bater a cabeça. Coloca a cabeça dela de lado. Se não conseguir colocar o corpo todo, não tem problema, porque o corpo vai continuar mexendo. Mas coloca a cabeça dela de lado e segura a cabeça dela de lado. Só a cabeça, Só a cabeça. Você não vai conseguir segurar o corpo inteiro. Não. É muita coisa. E, né? Não, eu falo só a cabeça, sem colocar nada na boca. Não, coloca na boca alguma coisa macia. Pode ser a alça da bolsa dobrada, mas não coloca na parte que vai ficar para baixo. Coloca na parte que vai ficar para cima. Porque, e não coloca seu dedo. Nunca. Você pode perder o seu dedo se você colocar o dedo dentro da boca de uma pessoa tendo convulsão. A mordida é muito forte. Uma amiga do meu pai, uma vez, estava na estrada, viu uma pessoa tendo convulsão, no desespero, enfiou o dedo. Ela só não perdeu o dedo dela porque ela estava com um anel de prata grosso. E esse anel ficou com a marca dos dentes da pessoa. Nossa! Então, assim, é muito forte. É muito forte. É muito forte. Se ela tivesse sem esse anel, ela tinha perdido o dedo. Com toda a certeza do mundo. Então, coloca a pessoa de lado, coloca uma coisa macia, enrola um pedaço da blusa, enfia, alguma coisa assim. Só para deixar um pouquinho aberto, porque a pessoa pode morder
a bochecha A própria ou a bochecha. língua, e aí vai sair sangue. Ela vai salivar muito e ela pode vir a vomitar. Então, você colocando ela de lado e deixando a boca um pouquinho aberta, os fluidos vão sair. Vão sair. E Ela não vai se ela não vai se afogar. afogar, não vai sufocar. Vai continuar respirando normalmente. Se você tiver um relógio, um cronômetro ali à mão, é bom também marcar o tempo da pessoa em crise efetivamente. Eu digo isso porque eu, por exemplo, quando eu tenho convulsão, eu fico, sei lá, 1 minuto mais ou menos em crise e depois fico uma meia hora mais ou menos apagada. Você pode me sacudir, tentar me acordar, eu não vou acordar, eu estou desmaiada. Vou continuar ali por meia hora. Mas se a crise em si passar de 1 minuto e meio a 2, é legal chamar o SAMU. Porque daí essa pessoa pode ter complicações neurológicas mais graves. Ela pode ter uma... Quando o cérebro incha, esqueci o nome, me fugiu. Ela pode ter alguma complicação. Então é legal levar para o hospital. 1 minuto e meio a 2. 2 minutos, vai. Passou de 2 minutos... Normalmente são segundos, assim. Né? Então, É que para quem tá vendo, parece que é muito, mas são segundos ali, 30 segundos, 40, eu já... É dificílimo que tenha passado mais do que isso, mas é importante cronometrar, porque se passa, você chama o SAMU. Porque exatamente o que você disse, né? Você acha que tá ali há 2 horas e tem só 30 segundos. Sim, porque sim. é um tempo infinito enquanto você está assistindo uma convulsão, porque mesmo você sabendo, por exemplo, que eu posso ter uma aqui a qualquer momento, é um susto. Não, sabe que eu fiquei mais assustada bonita. na hora que a Lê teve? Ela estava segurando, que eu fiquei preocupada, na verdade. Ela estava segurando, na hora que ela teve a crise, uma prateleira de produto. Oh. E ela não soltava. E a prateleira poderia ter vindo. Então, e cair tudo em cima dela. Eu chamei a Patrícia, falei, Paty, segura a prateleira que eu seguro a Lê. E aí eu tentava abrir a mão dela para tirar ela, porque a prateleira ia vir em cima dela. E talvez a gente nem conseguisse segurar. Então, ali foi mais a tensão da prateleira, talvez, caindo sobre ela, do que o que a gente tinha que fazer, sabe? A gente já mais ou menos sabia. Aí, depois que ela soltou a mãozinha, daí eu deitei ela, daí tudo... E foi rápido. Rápido no sentido assim... Não foi... Rápido no relógio. Rápido no relógio, exatamente. Mas no momento ali, o importante é manter a calma, né? Manter a calma, não ficar desesperado, porque a pessoa não está sentindo dor, ela não está... Não está sentindo nada. Nada. Ela está apagada, exatamente. E aí, depois, ela não chegou a desmaiar e ficar um tempo fora. Ela acordou, ela acordava, sabe? Ela estava acordada. Tem gente que volta imediatamente. O meu caso é esse que fica desmaiado mais um tempinho ainda. E aí, assim, na hora que a pessoa acorda, ela acorda meio desorientada. Então, é legal você dar uma situada e falar, olha, aconteceu isso, mas tais providências foram tomadas. Isso aconteceu comigo... Teve uma única vez que aconteceu comigo de eu ter convulsão no meio da rua, sem estar com algum conhecido por perto. E esse dia, para mim, foi muito marcante, porque eu falo que deu um top-up, assim, na minha fé na humanidade. Eu estava lá em Belo Horizonte à noite, esperando um Uber, em frente a um McDonald's que é do outro lado da rua de uma favela. Sei nem se pode falar favela. Pode. Sei nem se pode. Mas é do outro lado da rua. E eu tava com uma mochila que tava com o notebook da minha chefe dentro dele. E um iPhone na mão, que eu tava esperando no Uber. Aí eu fui no meio da rua para ver se o Uber tava chegando. E aí eu senti uma tonteira nesse dia. Eu nunca sinto nada na hora de ter convulsão. Nesse dia eu senti uma tonteira e voltei para a calçada. No que eu voltei para a calçada, eu tive a convulsão. Daí, na hora que eu acordei, eu estava sentada numa cadeira, que era a cadeira do vigia do estacionamento do McDonald's. E eles fecharam a entrada do estacionamento e do drive, que era pelo mesmo lugar. O Uber que estava indo me buscar parou atravessado para ninguém entrar ali, para eles não terem que me deslocar do lugar onde eu estava. Daí, na hora que eu acordei, eles falaram, olha, a gente destravou seu celular, né, que era na digital, e ligou para a primeira pessoa que tinha aqui chamada e pediu o nome do seu pai. Seu pai já está chegando, você teve uma convulsão e tal. Então, o pai provavelmente também já alertou, né? Já falou que... Não, eles ligaram para uma amiga minha e falaram
o que você é dessa pessoa que é dona desse número, né? Não sabia nem meu nome. Aí ela tava na esteira na hora. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque ela teve uma convulsão e a gente precisa ligar para alguém da família. Ela disse que quase caiu na esteira. A pobre da Débora. Quase caiu na esteira. Ela falou, olha, eu sei que o pai dela chama Evaristo. Deve estar escrito Evaristo aí, porque eu não coloco pai, mãe eu tal, também não. Coloco, eu coloco só o nome de todo mundo. Aí eles ligaram pro meu pai, o consultório do meu pai era pertinho. Ele falou, não, tô indo para ir buscar ela. Ele estava acabando uma consulta e foi. E aí eu olhei pro motorista do Uber e falei, moço, vai embora, vai trabalhar. Ele falou, não, enquanto seu pai não chegar, eu não vou. Porque já que eu não vou poder te levar em segurança onde eu ia te levar, eu quero te entregar em segurança pro seu pai. Ai, que lindo. Eu fico emocionada. Com certeza. Tipo, e eu fiquei muito chateada de não poder avaliar esse cara, porque ele cancelou e não colocou para cobrar. Não dá para saber. Ele não colocou para cobrar nada. Então não tinha recibo, não tinha nada para eu poder avaliar ou mandar uma gorjeta para ele, alguma coisa. Sim. Mas, e assim, eu com o celular na mão, com o computador nas costas, e nada aconteceu. Apagada. E nada aconteceu. Não, amiga, a humanidade tem sim. Tem jeito. Tem, sabe? tem jeito. Esse dia me fez você tomar a fé na humanidade. Ainda mais depois, né, dessa fala do motorista do Uber. Foi muito lindo mesmo. Não, e como as pessoas, você vê, eles sabiam que você tinha tido uma crise convulsiva. Será que todo mundo sabe? Por isso que é importante. Eu apoio super, amiga, que você fale sobre isso no teu Instagram. Voltar a falar sobre isso. Para as pessoas que saberem o que elas devem fazer nesse momento. Como acolher esse momento. Sem se desesperar. Porque imagina, né? Que nem você falou. Imagina pôr o dedo, que nem todo mundo falava, né? Que podia enrolar a língua. Eu lembro que tinha essa... É um mito isso. É um mito. Eu lembro, antes da gente começar a falar, até quando você falou é um mito, eu falei, então eu não estou errada. Porque, na verdade, eu aprendi com a Letícia. Quando a Lei veio trabalhar aqui, que ela nos avisou, ela falou, olha, não precisa pôr a mão na boca, não enrola a língua. Ela que me alertou. Né? Então, não é todo mundo que tem uma pessoa tão próxima. Às vezes você está numa situação como no meio da rua. E isso acontece. E às vezes você tem uma pessoa próxima e ela não fala nada porque tem vergonha, porque tem um tabu muito grande. Porque as pessoas acham que a pessoa que tem epilepsia é louca, que a pessoa que é contagioso. E não é nada disso. Tem um tabu muito grande. E na época que eu comecei a falar no meu Instagram, eu fiquei muito nervosa assim, não muito brava mesmo. Porque uma grande influenciadora, que inclusive você falou dela outro dia, num dos primeiros podcasts, a que mora fora, que mora na gringa, a brasileira que mora fora. Ela... Eu não sei o que... Mas enfim. A da Rosa Mosqueta. Sim. Ela abriu para a CBS e para a People, falando que ela tem epilepsia, que ela foi diagnosticada aos 9 anos de idade e que a mãe dela tinha orientado ela a nunca falar com ninguém. Nossa! Então, assim, ela ia para casa de alguma amiga, se ela passasse mal, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela viajava a trabalho com fotógrafo, com não sei quem, ninguém sabia. Ela foi abrir para o marido dela há pouco tempo, sabe? O marido dela soube pouco antes dela dar essas entrevistas. E ela falou nessas entrevistas, aí que eu fiquei nervosa, aí que eu fiquei brava, que era um fardo mais pesado que ela carregava, que era horrível, que ela não sabia se ela ia poder ter filhos e não sei o quê, E aí ela... Eu não sei, eu imagino que a ideia dela era conscientizar as pessoas, só que ela fez o contrário. Ela aumentou o tabu, né, acerca de um problema que não é tão sério. É sério, mas não é tão grave. E não é um bicho não de sete impediu cabeças. ela de ter filhos, porque ela tem, né? Sim, ela teve recentemente. Não impediu ela de ter filhos, não impediu ela de ter um marido, não impediu nunca ela de nada. De ter uma vida absolutamente normal. Normal, exatamente. Não tem problema nenhum falar sobre isso. Nenhum. É como a gente falar os problemas que a gente tem de pele. Sim. Que tem gente que tem a vida inteira alguns problemas. Por exemplo, a psoríase. A psoríase é uma coisa
tem gente que acredita que a psoríase pode ser uma coisa contagiosa. Hoje a gente já sabe que não, mas esse tabu, tem gente que convive com isso a vida inteira, era esse ponto que eu queria chegar. Tem gente que convive com isso a vida inteira e ninguém nem sabe. Só que a questão da epilepsia, eu acho que é importante que as pessoas saibam, que é importante conversar sobre isso, é porque quem vai estar próximo são pessoas estranhas às vezes. Sim, eu entro no Uber, eu aviso. Isso, exatamente. Não tem por que você esconder isso, eu entende? entro no Uber e falo, olha, eu acho que não vai acontecer nada, mas se acontecer, faz assim. Tal, explico. Já aconteceu no Uber. Uma vez que eu estava virando à noite, eu virei à noite jogando jogos de tabuleiro com os amigos. Eu tinha acordado no dia anterior, sei lá, 7 horas da manhã para trabalhar. Aí fui para casa de uma amiga depois do trabalho para jogar jogo de tabuleiro. Saí de lá 5 horas da tarde sem tirar nenhum cochilinho do outro dia. Então, assim, claro que ia dar errado. Óbvio que ia dar errado. Nerd. Eu implorei, né, para dar errado. Implorei, mendiguei. Não foi jogo de nerd, não foi tipo banco imobiliário. Sim. War. Mas hoje em dia, Não foi aquele... Não, quem escolhe ficar em casa com os amigos jogando é algo mais, né? Eu acho que eu preferiria ir pro boteco. Eu tava tomando uma cerveja. Tava tomando cerveja. Era pra aproveitar, né? Que tava ali tomando, vamos jogar. Vamos jogar, vamos. Aí a gente Não, é que os amigos do meu marido, dentro. toda vez que eles queriam fazer alguma coisa diferente, e eu imaginei, eu era a única que não era nerd naquele grupo ali, né? Quando eu entrei, assim, pro grupo, né? Quando eu comecei a namorar meu marido. E o que eles queriam fazer no sábado à tarde, no domingo à tarde? Ir para tinha uma loja. Uma lan house. Não, era uma loja, não, era tipo um bar, mas não era bar, né? Um restaurante, que só tinha jogos. E eles queriam passar o dia lá jogando. Então, o tempo todo trocando de jogo, quando a pessoa não é, né, não tem essa cabeça nerd, assim, ela cansa, entendeu? Sim. Mas é por isso que eu falei que eu achei engraçado, que eu já participei, amiga, dessas coisas. Cissa, e essa questão do álcool? Pode ou não pode? Sim, eu bebo. Eu com 14 anos. Precoce, não. Eu tinha festa de 15 anos, gente. Eu já bebia com 14 Fui anos. no meu neurologista com o meu pai do meu lado. Eu morria de medo do meu neurologista. Fui com o meu pai do meu lado. E aí, eu perguntei pra ele. Falei, doutor Gilberto, a minha mãe disse que eu só vou poder beber quando eu tiver 85 anos. Isso é verdade ou é boato? Aí, ele que não era dado a sorrisos, até riu. Não, ele parecia um Tutankhamon. Eu morria de medo dele. Parecia o quê, amiga? Tutankhamon. O que é isso? É a múmia do Egito, assim. A múmia do Egito, Um faraó, sim. assim. Ele parecia um Tutankhamon. Era medonho. E aí ele até riu. E ele falou comigo, olha, existem algumas pessoas não podem nem sentir o cheiro do álcool, que já tem uma crise convulsiva. Outras podem beber normalmente. Descubra o seu limite. Tem 22 anos que eu estou tentando descobrir o meu limite. Faz 20... Não conseguia. 22 anos, amiga, que você está tentando descobrir qual é o ponto, qual é o limiar do... Não consegui descobrir ainda. Não. Olha, aí eu descobri uma então, coisa. Então, o álcool não é problema. Eu descobri pra mim. Eu descobri uma coisa. Quem tem limite é município, não sou eu. Exatamente. Você ainda consegue... mesmo tomando remédio, você consegue tomar doses do que você quer. Você toma qualquer tipo de álcool. Tomo. Você não tem nenhuma contraindicação. Não, e é só o leite, em né, grandes amiga? quantidades. É só o leite, né? Podia ser outra coisa. Mas se fosse o leite e o álcool, eu não tinha razão para estar aqui. Ia ser uma pessoa depressiva. Xanda ia ter que resolver isso, ia dar trabalho. Ia dar ruim. Ai, que delícia, amiga, que delícia de conversa. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo espaço, pelo convite. Eu fiquei tão feliz quando você falou, não, eu vou para São Carlos. E, na verdade, a parte mais gostosa para mim é você ter vindo e agora a gente sair para passear. Eu vou te mostrar São Carlos, que é uma cidade muito grande. Não é grande. Mas vamos passear. O mais legal é o passeio, E aí, assim, para aproveitar, né, já que a gente já vai estar aqui, falei, vamos gravar um podcast, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas obrigada por você ter vindo, obrigada pelo carinho. Esse é o primeiro de muitos que a gente vai fazer ainda para falar sobre outras coisas, outros babados.
sobre Só assuntos familiares. Só o próximo vocês vão saber. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Gente, um beijo muito grande para vocês. Vou deixar aqui o Instagram da Cissa aqui na descrição desse vídeo para vocês irem seguir ela lá no Instagram. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só chamar.